No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita Grandes News, sonhos podem o nascer seu em programa pequenos de momentos. entrevistas. Um olhar, Apoio, Grupo Tati de um Comunicação novo caminho, e suas plataformas. onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo. O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3. E o primeiro passo dessa conquista começa aqui. Ano Premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Grandes sonhos podem nascer em pequenos momentos. Um olhar, um encontro, um novo caminho, onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo. O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3. E o primeiro passo dessa conquista começa aqui. Ano Premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Fala, meu amigo Zacarias, tudo bem? Estamos passeando aqui, viajando pela Europa. Estamos saindo agora de Como, na Itália, indo para Lugano, na Suíça. Uma viagem rápida de 30 minutos. Mas olha, tô colocando aí um pouquinho das imagens para o pessoal que te acompanha. A gente passou pelo Lago de Como, a gente passou por Milão, a gente passou também pela Alemanha, por Munique. Lugares incríveis que a gente pôde conhecer e a gente está compartilhando um pouquinho com vocês. Mas em breve estaremos de volta ao Brasil. Abraço, saudades do amigo, grande abraço para todos aí, valeu!
Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Eu estou com a doutora Luciana Guimarães, advogada e professora, comunicóloga, formada em comunicação social com habilitação em relações públicas. Bom, ela é uma jornalista também, né? Do jeito que da formação dela na área de comunicação, não tem como não, né? Pós-graduada em Ciências Criminais, em Direito Médico e da Saúde, MBA em Marketing, professora de cursos de pós-graduação e para concursos, é professora também do Gran Cursos da ESA, Escola Superior da Advocacia, e coordenadora e professora do Verbo Jurídico, autora e professora, editora do Juspodi Veme. Palestrante. E palestrante também. Eu não sei se eu falei correto aqui. Juspodium. Mas cada pouco aparece uma coisa nova sua. Cada pouco aparece uma coisa nova. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: o nosso tema aqui hoje é bem pertinente e é uma coisa que eu acredito que vai perdurar. Porque crime cibernético é uma coisa que, se não tiver cautela, e aí que entra a questão de preservação, que é a área jurídica. Mas antes de eu iniciar, eu queria te perguntar o seguinte: você foi especialista, ou é também, no direito médico? Sou. E está muito em evidência essa questão dos abusos, dos planos médicos, que existe um caminho que eles fazem aí para plano pessoa jurídica, para ter um aumento maior, e aí acaba acontecendo que essas pessoas é uma família. Falo isso porque também acabei de entrar com uma ação contra o meu plano médico, acabei ganhando essa questão, e eu quero saber se isso tem aparecido muito para você nesse sentido, só para a gente entrar já depois no mérito do assunto do crime cibernético, que é uma coisa que está muito em evidência na internet hoje. Acho que você está falando dos falsos coletivos por adesão, não é isso? Exatamente. Muito complicado. Olha, depois da pandemia, então, que eu achei até que ia melhorar, porque os planos de saúde ficaram alguns anos aí sem ter muito gasto, né? As pessoas em casa, sem usar, sem fazer consulta. E piorou, eu acho que não melhorou nada. Depois da pandemia, as pessoas que querem fazer um plano de saúde, está cada dia mais difícil. Por exemplo, tem que ter uma empresa, alguns planos melhores, eles exigem que tenha pelo menos 3 vidas nessa empresa. Então, uma pessoa autônoma que tem uma pessoa jurídica, né, micro e pequena empresa, às vezes, se tiver só 2 pessoas naquela empresa, ou se for ela sozinha, ela não consegue adquirir alguns planos. Então, ela vai ter que ir pelo caminho do plano individual, né, que é mais caro. Então, eu achei que não melhorou, mesmo depois da pandemia, que eles ficaram em um bom tempo sem ter sinistralidade, sem ter muito uso. Acabou a pandemia, tudo bem, as pessoas voltaram a usar, mas eu acho que está muito complicado para as pessoas hoje. E às vezes contrata o plano, paga caro e não tem. Chega num lugar que sempre utilizou, tem um médico ali de confiança há anos, e aquela clínica parou de aceitar o plano, e o plano não informa nada. Então as pessoas terminam ficando assim, pagando caro e não tem uma contrapartida boa, né? Vários casos a gente vê na justiça de idosos e idosas que ficaram mais de 25 anos, 30, pagando o plano, e na hora que mais precisa, eles negam algum determinado tratamento, querem fazer uma cirurgia que não é a adequada, mesmo com o relatório do médico, né? Nesses casos, principalmente de negativa de tratamento, de cirurgia, que eu acho que são até mais graves, as pessoas precisam pedir para o seu médico um relatório bem detalhado, mostrando por que é essencial aquele tratamento, aquele medicamento, e, se precisar, entra com ação. Muitas ações não precisam no início logo do advogado. Se for no juizado especial cível, que é o antigo pequenas causas, o indivíduo pode ir sozinho, da entrada, e só vai precisar do advogado, às vezes, na segunda instância, quando tem algum recurso. O bom do advogado é porque faz uma petição mais elaborada, né? Com mais argumentos, junta jurisprudências daquele tribunal, decisões anteriores com aquele tema. Eu tenho milhares de casos de coisas diferentes que a gente fica chocado.
injeção para um procedimento que o oftalmologista passou. A pessoa paga determinado plano ali há mais de 30, 25 anos, nega uma bobagem e aí vai para a justiça, o Poder Judiciário concede o medicamento, ainda condena para pagar dano moral, indenização por dano moral, porque teve aquele transtorno de algo que já poderia ter sido deferido, né, acatado desde o início, porque quem decide o que é melhor para o paciente não é o plano de saúde, é o médico. Eu queria só que você comentasse, até porque, para deixar um registro aqui, até porque, pela sua profissão, eu sei que você ficou muito forte nessa época, né? E agora também está se especializando nessa área, que também é uma prática, né? Que é a questão do crime cibernético. Então, eu vou te fazer uma pergunta, que é que a gente que foi produzida e tal. O que caracteriza exatamente um crime cibernético e quais são os golpes que mais fazem vítimas no Brasil atualmente? Ótima pergunta. O crime cibernético, existem duas modalidades. Um dos crimes, dos tipos de crime cibernético, é o crime cibernético que a gente chama de próprio, porque ele é próprio da necessidade de existir uma tecnologia para que o crime ocorra. Por exemplo, se alguém invade meu notebook, se alguém invade o seu celular e pega sua senha, faz alguma transação com o seu aplicativo do banco, é um crime próprio da tecnologia. E existem os crimes cibernéticos, também chamados de crimes digitais ou crimes virtuais, impróprios. Por que impróprios? São crimes antigos que sempre existiram na nossa sociedade, no qual o delinquente ele utiliza da internet como ferramenta. Por exemplo, o crime que sempre existiu, estelionato, no ambiente físico, presencial. Então, aquele sujeito bom de lábia está ali na fila do mercado dizendo que tem uma doença e pede dinheiro a várias pessoas. Quando todo mundo acaba de dar o dinheiro, ele sai dali e não tem doença nenhuma, vai gastar com outra coisa. Aquele dinheiro é um estelionato, ele ludibriou pela lábia, né, pelo bom papo. Então, existe no mundo físico, presencial, sempre existiu, mas hoje, e principalmente também depois da pandemia, que todo mundo está online, os criminosos passaram a estar no ambiente digital. Então, existem esses crimes impróprios, que são crimes que sempre existiram, mas que usam a internet como meio, como ponte, como ferramenta para serem praticados. Então, estelionato, crimes contra a honra. Então, as pessoas sempre praticaram difamação, calúnia, injúria, que são os crimes contra a honra previstos lá no Código Penal, né, do artigo 138 ao 140 do Código Penal. Mas com a internet, as redes sociais principalmente, esses crimes passaram a ser praticados também de forma online. Então, o crime cibernético, que é sinônimo de cybercrime, de crime digital, de crime virtual, são todos expressões sinônimas, ele não existe só destruindo um aparelho celular, um notebook, um sistema, instalando um vírus, também é esse tipo de crime. Mas são também os antigos crimes que sempre existiram e que passam a ser praticados no ambiente digital. E nesse sentido, tem problemas contra crianças e adolescentes, né? Pedofilia, tem questões aí de vingança, né? Que eles chamam de pornô, vingança pornô, o stalking também, aquele namorado que não aceita o fim do relacionamento e posta as fotos da ex-namorada na internet, né? De fotos íntimas. Tudo isso é crime digital. Então, existem vários crimes digitais e existem aqueles crimes também que vão usar o celular para mandar um link, né, pelo WhatsApp, para a pessoa clicar e cair ali. Então, hoje em dia, a gente usa muita tecnologia para o lado bom, nos ajuda, a inteligência artificial nos ajuda muito a agilizar tarefas mais simples, relatórios, comparar planilhas, mas a tecnologia também vem para abrir portas para esse tipo de crime. Então, aqueles vídeos fakes, né, deepfakes, aqueles vídeos, inclusive, com políticos dançando, brincando, aquilo ali tem o lado lúdico, o lado da brincadeira, é divertido, mas esses vídeos podem ser usados por pessoas, por alguém fazendo um vídeo meu com você, e usando até a nossa voz. Então, hoje em dia, 1 minuto que você fale com um estranho no celular, ele pode clonar a sua voz
usar a sua foto e criar um vídeo artificial e fazer você mandar, por exemplo, para um familiar idoso que não perceba que aquilo é falso e faça um depósito, um Pix. Então, temos que ter muito cuidado, né? Principalmente o pessoal mais idoso que ainda não sabe que existem essas possibilidades tão reais de receber um vídeo da filha, do filho, dizendo, faça um Pix aí para mim, eu estou com um número novo, né? Então temos que, inclusive, orientar essa população que não é muito dessa época high-tech para que não caia nesses golpes, porque os idosos são muito ainda feitos de vítimas por questões assim que parecem muito real, que até eu, você, que a gente tem mais informação, está mais aí antenado no ambiente digital, a gente pode cair se a gente não tiver cuidado, tiver pressa, não analisar direito, né? E Eu, mais ainda os idosos. Eu recebo direto, né? Eu recebo direto, a gente tem muita comunicação com o jornalista, mas eu recebo direto, vem golpe, ou vem pelo e-mail, ou vem pelo message, ou vem pelo WhatsApp. As pessoas têm que estar muito atentas, cuidado com essas coisas que fantasiosas, né? O que que eu teria eu tenho muita pergunta para te fazer, mas inclusive são perguntas mais técnicas e tal. Mas assim, o que que você tem sentido na área jurídica, essa questão de preservar esse pessoal, ou se acontece alguma coisa, qual é a preservação que esse pessoal tem? Porque muita gente está sendo enganado com empréstimo, com coisa, e que fica devendo para banco. O que que você ouve falar sobre isso? Ou se caiu alguma coisa na jurídica? Como se preservar? Quer dizer, você está comentando aí, toma cuidado, tal. Mas assim, pessoa que caiu num golpe, existe alguma saída jurídica para isso, não? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer assim que ela cai num golpe é tentar preservar aquelas provas de que houve aquele golpe, né? Não se deve continuar conversando ali com o criminoso, procurar o aplicativo do banco, o gerente do banco, ou ir pessoalmente à agência, relatar tudo o que foi acontecido. Pode ser, se ela for ágil, se a pessoa for rápida, que consiga resolver. Ao mesmo tempo, né, por exemplo, questões de clonagem de cartão, golpe financeiro, a vítima tem que entrar imediatamente em contato com o banco, com o aplicativo, né, solicitar o bloqueio preventivo de todas as contas, cartões de créditos, contestar as operações, no caso de Pix, acionar também mecanismos especiais de devolução que hoje em dia existe, e o Banco Central orienta lá no site como é que deve ser feito isso, né? Para solicitar da forma mais rápida possível, porque os valores podem ser bloqueados enquanto as instituições estão ali em paralelo analisando aquela fraude. Uma coisa importante é não clicar nunca em links suspeitos, mesmo que tenha logomarca de lojas, né? Casas Bahia, Magazine Luiza, eles usam muito essas lojas famosas como Chamariz. Chamariz. chamariz de que é algo verdadeiro, porque muitas vezes já aconteceu até comigo. Por exemplo, um sábado, final de tarde, às vezes é o dia que você tem tempo de ir no shopping e resolver alguma coisa. Aconteceu comigo de eu sair de uma loja dessa famosa de departamento de eletrônicos, não comprei nada. No mesmo dia à noite, eu poderia ter caído, né? Me mandaram mensagem, ligaram, falando o mesmo nome da loja, dizendo que passaram o meu cartão no valor de R$ 3.000. Eu fiquei assustada, achando que poderia ser o vendedor que eu conversei, que pegou meu cartão. A gente começa a ficar criando hipóteses, né? Mas eu não dei o cartão para o vendedor nem nada, então você vê como coincide. Por que coincide? Porque eles usam de uma estratégia chamada engenharia social, que é como se fosse uma técnica que os estelionatários usam de manipulação psicológica. Os psicopatas usam também, porque engenharia social é uma forma de enganar e mexer com o psicológico. Então, quais são os gatilhos que você tem que ter cuidado? Gatilho da urgência. Muitas vezes eles vão usar isso. Olha, é uma promoção, você só pode concorrer a essa viagem se você clicar agora e enviar seus dados nos próximos 10 minutos. Não pode ser amanhã. Ou você diz, eu vou desligar aqui e vou perguntar para meu marido se ele quer ir, ou porque você está com dúvida, né? Você vai perguntar a alguém. Então, quando você vê que tem urgência no pedido, é o gatilho da urgência. Até a gente que está preparado, a gente pode cair. Então, quando você vê essa questão de urgência,
tem que decidir agora, me faça o Pix agora, me dê seus dados bancários, seu endereço, seu CPF, seu nome completo, tem que ser agora, senão você vai perder essa oportunidade. Você já tem que ficar atento, porque isso tem cara de golpe. Outra questão importante que tem cara de golpe, você sabe quanto é que custa uma bicicleta, por mais que tenha essas bicicletas mais caras, né? Você sabe quanto custa uma TV, um notebook. Então, quando você vê um site ou uma oferta pelo WhatsApp ou por e-mail, que aquele celular, aquele bem de consumo que você tem tanta vontade de ter, está por menos da metade do preço, desconfie. Então, não tem aquele ditado popular, né? Quando a oferta é muito grande, né? A gente desconfia. Então, desconfie, porque ofertas muito, digamos assim, agressivas, né? Quando o produto fica muito barato, tem cara de golpe, tem cara de também produto falsificado. Tudo isso pode acontecer. Então, assim, fazer boletim de ocorrência, porque por mais que demore, você tenha, às vezes, o que você perdeu, vamos supor que você fez um Pix de R$ 500, aí você pensa, não vou não, vou ficar na delegacia esperando. Hoje em dia existe delegacia digital, mesmo que se você puder ir presencial, vá. Por quê? Porque quando você faz uma denúncia, por mais que demore ou que não venha a resolver, a polícia está ali se preparando e recebe outras denúncias que podem chegar naquele mesmo endereço IP. O que é o endereço IP? O endereço IP de uma máquina, de um computador, é como se fosse um RG. Eu tenho um RG, Zacarias tem o dele, cada um tem um. Então, cada máquina tem um RG. E quando várias pessoas denunciam aquele problema ali, aquele crime digital, a polícia já está ali investigando e chega uma hora que, se é o mesmo criminoso que está ali praticando aquele crime com muitas pessoas, vai chegar uma hora que a polícia vai chegar nele. Então a gente vê isso na televisão. É difícil, por quê? Porque a própria polícia está se preparando para a criatividade desses criminosos digitais, que eles são muito criativos. A polícia está se preparando também de forma mais técnica. Então, hoje eu sou professora nos concursos para delegado federal, delegado civil, agente de polícia civil, Polícia Rodoviária Federal. O edital do concurso já tem lá informática, tecnologia da informação. Antigamente tinha, mas bem menos. Então, hoje, a abordagem da tecnologia para esses concursos da área policial aumentou, porque as pessoas precisam saber, os peritos também, entender melhor para poder conseguir combater, né, esse crime. Então, não está fácil. Depois da pandemia aumentou muito, a gente percebe. Na pandemia, não sei se você lembra, eles criavam um perfil falso no Instagram, dizendo que era de restaurante, concorra a um jantar, você foi sorteado, mande seus dados. Qual é o objetivo ali? Seu nome, seu CPF, seu endereço, seu telefone. Depois eles pegam uma foto sua, que está às vezes ali pública no Instagram, e abrem uma conta. Eles já fazem isso em bancos digitais, tipo Nubank, com os seus dados e sua foto em mãos, abre uma conta digital. Com aquela conta em mãos, já aconteceu com a cliente minha, ela é aposentada, já abriram a conta para ela, e se não bastasse, pegaram empréstimo consignado, ela, professora universitária aposentada, serviço público, e aí aquele empréstimo todo mês descontando do salário dela, né? Então tem muitos crimes. Hoje em dia a gente tem muita preocupação também com as crianças, né? Com os adolescentes. Essas brincadeiras mais pesadas, né? De mandar as crianças, os adolescentes se cortarem. Teve aquele jogo da baleia azul. Então, a internet... Ela induz, ela induz demais. Induz. Ela não é uma terra sem lei. Desde 2014 existe a lei do Marco Civil da Internet. Depois vieram outras leis, Lei Carolina Dickmann, né? Que foi feita por causa daquela atriz Carolina Dickmann, que levou o notebook para consertar, e o pessoal que foi consertar o notebook viu as fotos dela íntima, nua, e pediu dinheiro, como se fosse um sequestro, para não vazar aquelas fotos. Ela foi até a delegacia, e não é que a lei existiu, Carolina Dickmann, por causa dela apenas. Ela foi um gatilho de algo que já vinha acontecendo na nossa sociedade, que a Carolina Dickmann é chamada de Lei de Crimes Cibernéticos. A primeira lei também que vem falar da invasão de dispositivos. Então, se alguém invade nosso celular, né, por algum vírus ou de forma remota, sem nossa autorização, celular, notebook, isso é um crime. Um crime próprio da tecnologia. Existem inúmeros crimes, né? Aqueles links que eles mandam para você clicar, e ali eles
colocam um vírus ou captam seus dados do computador. Existem muitos. Então, a dica é não clique em links suspeitos, desconfie de promessas muito milagrosas, valores muito abaixo. Parente está te ligando pedindo dinheiro, você não escutou direito, desligue, ligue para o parente. Às vezes é até uma simulação de sequestro relâmpago e você consegue se comunicar com seu familiar e não faz esse Pix. Né? Tem um, ca- Falso advogado, depois me lembro que eu falar do falso advogado também. tá aqui. Tem um caso interessante, eu vou contar aqui. Um delegado de São Paulo, muito profissional, ele era seccional e ligavam para ele na delegacia que estavam querendo atingir o filho e tal. E ele se fazendo de bobo, delegado de polícia, o cara mandava em 6 delegacias, imagina. Até a hora que ele descobriu. Eu quero dizer para todo mundo aqui que não é só a polícia, não. Os jornalistas também têm métodos de descobrir o IP da máquina e saber quem é que está enviando foto, da onde vem. A gente tem muito contato. Eu aviso isso porque às vezes vem historinha de hacker, não para mim, mas para outras pessoas, e a gente consegue chegar. E aí, esse delegado descobriu, e aí ele começou a ligar para o cara numa prisão no Nordeste. Ligava para o cara. Chegou uma hora que o cara falou, doutor, vamos fazer o seguinte, eu não ligo mais pro senhor, o senhor não liga mais pra mim, porque ele ligava pro cara, você me ligou? Não. Aí ele toda hora ligando pro cara, porque ele descobriu o telefone do cara dentro da prisão, imagina, o cara de São Paulo, o cara do Nordeste, então tem muito disso. Aproveitando essa questão que você falou de grandes marcas, de lojas, de shopping, inclusive de marcas de banco também, o que você tem a dizer sobre a questão de você, que é uma prática também, que todo mundo faz, de você usar o Wi-Fi dentro dos lugares públicos, né? Inclusive em shopping e tal. Às vezes as pessoas pensam, muitas pessoas nem sabem que isso é perigoso, mas é. Aquele Wi-Fi que você usa na rede pública, no shopping, em algum café no meio da rua, ou algo assim, ele não é seguro como o Wi-Fi da sua casa. Né? Então você tem que ter cuidado. Se você não tiver uma necessidade muito urgente de usar, não use. Porque o hacker que está ali à distância, não necessariamente naquele momento, e nem sempre isso vai acontecer, é claro, mas ele tem como, através daquela rede pública, ele acessar o seu celular, e ali no seu celular, se você por um acaso manusear o aplicativo do banco, ele consegue ver o que você está fazendo. Então evite notebook, colocar em rede pública de Wi-Fi, a não ser que seja um lugar bem seguro, que até o dono, se você vai num café para trabalhar, se aquele dono disser que ali é seguro, mas aquelas redes públicas grandes, né? Existem cidades que no meio da praça tem Wi-Fi. Então, no shopping, isso aí não é seguro. Então, se não for algo muito importante, deixe para entrar depois. Ou faça rotear, né? Coloca a sua internet do celular no seu notebook e fica ali trabalhando. Hoje em dia, a própria internet que a gente tem no celular dura bastante e não acaba se você ficar usando ela no trabalho, roteando, né, pelo notebook. Então tem que ter cuidado. É verdade, é muito arriscado essas redes públicas, né? Existe risco, e principalmente quando a rede é aberta, né? O criminoso pode criar uma rede com nome parecido com a do shopping, por exemplo, a do café, ou até do aeroporto, para atrair usuários. Então, em rede pública, é recomendável evitar operações bancárias, né? Compras, confirmações de e-mail, de senha, dados sensíveis, que são os nossos dados mais sigilosos, né? Então, o ideal é você rotear a sua do celular na rede pública. Você fez um comentário no início também, eu queria enfatizar, que são os nossos pais e os nossos avós que são vítimas nisso, né? Como é que a gente pode educar esses idosos? Você tem alguma técnica para isso? Não? Sim. Né? Não deixar assim, eles com tanto medo, porque às vezes eles precisam usar a internet, não está com a gente do lado, já sabem usar, mas ensinar ele que se ele tiver alguma dúvida, ele não faça, ele não clique no link, ele peça ajuda para alguém que esteja ali do lado, ou ligue para um filho, para um familiar. Isso que eu falei, né, da questão da urgência, o gatilho da urgência, olha, tem que ser agora. Premiações, né?
É melhor ele perder uma premiação, um brinde, um presente, algo assim, que mesmo que seja verdade, do que ele, para ganhar algo gratuito e nessa perspectiva do gatilho de urgência que os estelionatários usam, ele clicar em um link e ter sérios problemas. Ou então, faça um Pix aí do valor apenas de R$ 50, porque é o valor que eu vou ter que pagar aqui pelos correios para mandar o seu presente que você ganhou, o seu prêmio. E de 50 em 50, se for um crime, né, um criminoso, ele não vai mandar prêmio nenhum e vai colher de várias pessoas. Então, informar mesmo para o idoso, sem criar aquele pânico, aquele medo, mas dizer que ele nunca acredite. Se na dúvida, ele desligue e ligue para a pessoa. Desliga e liga para o filho, desliga e liga para o gerente do banco. Os criminosos estão tão, digamos assim, avançados, porque há pouco tempo atrás, já deve ter acontecido com você também, liga no meu celular o número que está na minha agenda do próprio banco que eu tenho conta, e não é lá, não é de lá. Não sei como eles conseguem fazer isso, mas eles conseguem te ligar por um número que parece o verdadeiro, que é igual ao do banco, não sei como. Então, o ideal é não fazer nada que você tenha dúvida, que não tenha firmeza, por uma ligação que você recebe. Você desliga, finge até que caiu, se você não souber dizer não. Tem muitos idosos que não sabem dizer não. E você liga para o seu gerente. Não liga nem para aquele número que te ligou. Liga para o número que você tem do seu gerente. No caso do falso advogado, eu estava de férias na estrada e uma Então, pera um pouquinho, antes que você fale sobre o falso advogado, eu quero falar da minha experiência relacionada a isso. Eu estou com um processo rolando contra uma companhia aérea, que isso também virou prática no Brasil. Hoje tem advogado especialista só nisso, porque atraso de voo, cancelamento de voo, a mala que não chega. Meu, isso aí quem viaja muito, acontece direto, já tá sujeito. E eu entrei com um processo, tal, a gente acabou negociando, tal. Eu recebi um comunicado do meu advogado, que não era o meu advogado. O que mais me impressionou, que ele me mandou um documento do juiz com o impresso da República e com a assinatura do Tribunal de Justiça, que é de São Paulo. Eu entrei em contato com a comunicação do Tribunal de São Paulo, que é o macaco velho, liguei para eles e tal, e era tudo. Ela até já foi me. Ó, isso já está escrito, já está dentro do site do tribunal. Eu falei, meu, até aí, tudo bem, quem vai ler isso? O problema é que, além do cara te dar o golpe, tá te enganando, e ainda o cara tá fazendo uma falsidade ideológica, tá te mandando um documento com assinatura impresso do Tribunal de Justiça de São Paulo, em nome de um desembargador qualquer. Isso aí que eu vi, eu queria que você terminasse sobre isso. No seu caso, mandaram uma correspondência pedindo o quê? Mandaram no meu WhatsApp uma carta do juiz dizendo da decisão, que já estava ok, o valor que eu tinha pedido e tudo mais, com o impresso da República no documento, com a assinatura do desembargador, que era a segunda instância, e mais algumas informações que qualquer pessoa com selo tal, qualquer pessoa leiga que não conhece o direito, cai. E com o nome e com a foto do advogado, copiando. Aí você vai olhar com detalhe, você vê que não é o número dele, entendeu? Que você fala, pô, mas estranho, ele tá pedindo isso. E eu tive duas vezes o mesmo advogado, duas vezes o mesmo golpe. Um que mandou o documento e o outro que também comentando e pedindo para pagar uma taxa. Minha cliente pagou a taxa, você acredita? Aqui não é só cliente, um monte paga a taxa, dá medo. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha tirado uma semana, 10 dias de férias, estava na estrada aqui pela Bahia mesmo, tem muitas praias, né? Afastadas de Salvador. E ela ligando, deixa eu parar aqui, vou atender. Aí parei no posto de gasolina, atendi, ela insistindo. Luciana, doutora Luciana, foi você que pediu. Primeiro ela fez a coisa errada, depois ela me liga. Foi você que pediu um Pix de, não sei se foi 1.500 ou foi R$ 2.000. Ela fez o Pix e depois que foi me ligar. A pessoa usando minha foto pediu o Pix a ela e o número não era meu. E o pior, é isso que eu ia te dizer. Então tem que ter muito cuidado, porque sabiam o caso do processo dela. É público, né? É No público. caso do falso advogado, eles entram no sistema, olha qual é a historinha, e pega até o número do processo e liga para a pessoa. A maioria dos processos são públicos, poucos são sigilosos. E aí eu pergunto, ela nem é tão jovem assim, ela podia ter olhado
na própria agenda, porque eu falo com ela sempre pelo WhatsApp, e visto que meu número não era o mesmo do que estava mandando antes de fazer o Pix, né? Ela fez o Pix, e acho que disseram que era um promotor de justiça, uma conversa estranha, que precisava de uma taxa para o processo dela finalizar. Ela, ao invés de me ligar primeiro, ela fez o Pix, depois que foi me ligar. Ou seja, caiu no golpe. Eu disse a ela, está passando direto na televisão isso, na internet, nos Instagrams, os advogados postam, a OAB posta. Então, o golpe do falso advogado, quando ela caiu, já era bem conhecido. E aí eu fico pensando, imagine as pessoas mais idosas, que hoje em dia também uma crítica que a gente faz, várias probleminhas de telefonia, companhia elétrica, que a pessoa precisa resolver, a pessoa idosa, fala com o robô pelo WhatsApp, não consegue mais falar com um ser humano por uma central de atendimento. Digite isso, digite aquilo. É o robô interagindo ali o tempo todo com o idoso. O idoso às vezes não sabe usar direito, então, né, é complicado. Já esse golpe que você falou da correspondência. Meu irmão recebeu uma correspondência com a logomarca do IBAMA, dizendo que a empresa dele tinha cometido um crime ambiental. E por coincidência ele tem uma empresa pequena. E aí vai batendo tudo, a pessoa começa a achar que é verdade. Aí tinha na carta a marca do IBAMA, chegou pelo correio, chegou como se fosse várias parcelazinhas para ele pagar por causa do crime ambiental que ele cometeu. Tipo um boleto, né? Para ele já pagar a primeira parcela. E dizia lá qual era a legislação que tinha, né, que ele tinha violado. Violado. A legislação ambiental que ele tinha violado. Eu achei estranho ele dizendo que não, que não, que não tinha nada a ver. Eu acho até que ele já tinha encerrado a empresa. Aí eu fiquei, será que ele não está querendo admitir? Ainda fiquei pensando isso, né? Que vai resolver depois. Aí ele foi até o IBAMA, chegou lá, o pessoal já conhecia também o golpe, já estavam acontecendo direto com outras pessoas. Então, assim, eles estão não só criativos, eles estão, assim, Se organizando. Então, isso aí é crime organizado, para dizer a verdade. É um crime organizado isso. Eu suspeito também que servidores públicos, pessoas que eu, em eu, eu, bancos, dá estão medo. informando alguma coisa, não sei se são pessoas que já estão para ser demitidas da empresa, não sei. Eu sei que tem informações, essa da servidora pública mesmo do empréstimo, né? Ele foi procurar ela, ele abriu a conta, ofereceu o empréstimo, sabia onde ela trabalhava, então assim, aí por isso que a gente não pode ficar parado. Por mais que demore, nós temos que fazer o boletim de ocorrência na delegacia, ou presencial ou digital. Uma questão importante, tudo que for crime digital, você precisa guardar também aquelas provas. Então, no WhatsApp, no Instagram, não basta printar, como a gente faz. Existem os 3 pontinhos lá no Instagram, vocês já devem ter visto, que você clica nele, aí aparece a opção copiar URL. Quando você clica em copiar o URL, é o que faz a polícia conseguir chegar no IP daquela máquina, porque o URL é um link que é como se você descobrisse, como não, você consegue ver quem está por trás, a polícia consegue ver, daquele perfil do Instagram, que é um perfil geralmente falso, fake. E como é que acontece? Depois de muitas pessoas reclamando daquele link, daquele URL, você vai printar tudo o que aconteceu, né? Antes que a pessoa também tire o Instagram do ar, porque muitas vezes tira do ar rapidamente. Agora, não há um recurso. Além disso, quando você tem no WhatsApp, que inclusive o WhatsApp hoje serve como prova jurídica para algum outro momento, para qualquer outra coisa, isso também, dependendo do caso, não é bom levar no cartório para fazer aquele recurso. Como é que chama? Está Vamos lá. por dentro, ata notarial. Exatamente. Notarial, o que é? Você chega até o cartório e você mostra para o tabelião ali a conversa. Não precisa mostrar a conversa toda, mostra as partes da conversa que você sofreu o crime, né? O estelionato, a ameaça, a calúnia, qualquer coisa que você acha. Você mostra as partes mais importantes. O tabelião vai imprimir aquilo ali e vai dar fé pública. Então, quando você ajuiza uma ação com aquela ata notarial, fica muito mais robusta a sua prova, muito mais forte para o juiz ver que aquilo é verdade, que aquilo aconteceu. Não é que se você não fizer a ata, não vai servir. Mas a ata notarial serve para dar mais credibilidade à sua prova, porque você levou o celular ou o notebook e o funcionário ali do cartório deu fé pública àquilo ali. Ele imprime. Essa ata notarial, o preço dela vai variar
quanto mais páginas, mais caro. Por isso que eu digo que não precisa ser tudo, precisa ter o cerne da questão ali que mostra que o crime aconteceu. Então a ata notarial vai ser juntada, você entrega para o seu advogado, ele vai juntar com os fatos, com a fundamentação jurídica, e vai pedir, inclusive, para a Meta, né, que é a proprietária do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, que lhe diga quem estava ali por trás daquele perfil. Então, hoje a gente tem um debate muito grande, não sei se você já ouviu falar, aí, sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala sobre a responsabilidade das plataformas digitais. É um problema complexo, porque quando o Marco Civil da Internet começou em 2014, falava-se muito em liberdade de expressão, e a gente tem que defender essa liberdade de expressão para não haver uma censura, né? Então, o Marco Civil surgiu para trazer as regras do jogo no ambiente digital. O que eu posso, o que eu não posso, quais são os meus direitos, quais são os deveres das empresas, dos provedores de internet, de conexão, de aplicação. Conexão são as operadoras que fornecem a internet. E provedor de aplicação são essas redes sociais. YouTube, Twitter, Meta, tudo mais, Instagram, WhatsApp. Então, existem as responsabilidades desses provedores que estão lá no artigo 19 do Marco Civil. Mas o STF, agora em 2026, ele passou a interpretar esse artigo 19 de forma diferente, para que essas plataformas não fiquem sempre imunes da responsabilidade em nome dessa liberdade de expressão. Então, hoje já tem uma preocupação maior, por exemplo, se você, Zacarias, ou qualquer indivíduo aqui, qualquer cidadão, manda uma mensagem lá no privado, né, do Instagram, por exemplo, notifica, que a gente chama de notificação extrajudicial, informando que vazou uma foto sua nua, né, com cena de nudez, ou uma violência muito grave, a plataforma tem como obrigação tirar do ar sem esperar uma ordem judicial, quando é algo assim mais grave. Antigamente não, ela só se movia quando tivesse uma ordem judicial. Então, nesse sentido, foi bom, né? Agora, claro, existem as brincadeiras, os memes, e para isso precisa ter um equilíbrio para que a internet não vire um lugar também com censura, né? Que às vezes é de interesse de muitos políticos que hajam a censura, porque às vezes essas brincadeiras, na maioria das vezes, envolvem políticos e a população gosta, se diverte, mas aí fica essa questão dessa linha tênue, né? Até onde é a brincadeira, até onde difama aquela pessoa a ponto dela não ser eleita. Então é tudo muito complexo e o STF sempre vem analisando esse artigo 19 do Marco Civil, que fala disso, da responsabilidade das plataformas digitais. Eu queria te perguntar o seguinte, aproveitando esse time teu aí, esse assunto, eu sempre pergunto isso para as autoridades que eu entrevisto e tal. A liberdade de expressão tem limite, não? Eu vou te dar de volta essa. Tem, eu vou dizer que tem, né? Tem Eu diria a mesma coisa. Tem porque eu não posso usar desse argumento da liberdade de expressão para praticar crimes contra a honra de alguém, por exemplo, né? A gente sabe que lá no contexto dos políticos, deputados e tudo, eles têm aquela imunidade da palavra, às vezes já fazem as coisas até no automático, brincando, não estão nem aí porque não dá nada para eles. Muitas vezes tem processo, mas no nosso dia a dia aqui da sociedade, enquanto cidadãos, a gente tem que ter cuidado para a gente não ofender, não chamar, por exemplo, uma empresa demorou de me entregar um produto. Existe uma linha tênue de eu reclamar, entrar no meu Instagram e fazer um vídeo, olha que absurdo, paguei, não recebi o produto, não confie mais na empresa tal. Isso aí é uma crítica à minha liberdade de expressão enquanto consumidora. Mas é diferente de eu dizer, olha só, o dono da padaria tal, aqui na minha rua, fulaninho de tal, o endereço é tal, ele é ladrão, porque ficou de me entregar aqui o bolo, Aí e ele- já tem aqui 24 horas e o bolo não chegou. Então, tem esse limite de você não ofender, porque você também pode... como a internet viraliza muito, né? As postagens, os compartilhamentos, você pode muito bem, a depender do que você fale, você pode quebrar uma empresa hoje, né? Se a empresa for pequena. Então, tem uma linha tênue. Inclusive, eu não posso também, porque alguém, me chateei com alguém, abro o meu Instagram, começo a xingar, falar mal da pessoa, inventar, né? Calúnia é inventar um crime, né?
É um fato falso e criminoso que eu invento sobre outra pessoa. Já difamação é a fofoca. Não é crime, mas eu fiquei falando para todo mundo e aquela pessoa está difamada. As penas são mais brandas. E a injúria é quando eu vou macular a honra subjetiva, a autoestima. Então, eu chego na frente da pessoa e profiro um xingamento diretamente para ela. E ela sai dali com a autoestima lá embaixo. Então, são 3 crimes, né? Crimes contra a honra: calúnia, injúria e difamação. Muita gente fala de calúnia o tempo todo, sem saber que calúnia dos 3 é o mais grave, porque é quando eu imputo um fato que é falso e que é crime. Então, não é só uma fofoquinha. Eu imputei que alguém praticou um crime, né? Estuprou, roubou. Então, um dos crimes previstos no Código Penal. Aí vai ser calúnia. Então, tudo isso aí. Hoje em dia já existe até estupro virtual. Imagine como um ambiente digital, que às vezes a gente pensa que é impossível, né? Mas às vezes um adolescente está do outro lado tem um pedófilo chantageando, pedindo para ela tirar a roupa. E tudo isso nesse ambiente digital que a gente precisa ter cuidado com os adolescentes, com as crianças, com o que é que elas estão fazendo ali por trás, né? De orientar que nem todo mundo que está ali atrás é gente decente, é gente da família, é amigo, né? Para que elas não caiam em problemas aí. Pode falar, se deixar. Não, eu acho, se eu não me engano, também aproveitando, que você vai sempre encaixando, mas eu acho que há uma decisão do STF também relacionada a pessoas que recebem um vídeo maluco aí que não deveria e acabam repassando. Quando a pessoa repassa para terceiro, também me parece que há uma certa responsabilidade sobre isso, né? Quando recebo uma coisa, a gente sempre recebe, jornalista sempre recebe, acidente, tudo que você possa imaginar. Então, assim, vai usar? Se não vai usar, paga, tira. Mas, assim, normalmente a gente encaminha para um pessoal de produção, de televisão, e os caras avaliam se vão usar ou não, ou se for usar, inclusive preservam algumas coisas e tal. Mas eu quero dizer, essas brincadeirinhas que os caras fazem, que podem ofender, que não são verdadeiras e tal, de repassar essa informação. Isso me parece que tem uma legislação para isso também, né? Deu uma travadinha a internet dela, eu vou voltar e volto novamente. Desinforma. A partir de compartilhar, fala um pouquinho. Vai, vamos lá, pode continuar. Dessa pergunta que eu fiz aí. São famosas fake news, né? Que eles chamam de desinformação. Já existe aí um projeto de lei para punir as pessoas que compartilham informações, algumas de forma, digamos que não sabia, a famosa tiazinha, né? Que vai passando adiante, e outras com um intuito claro de, sabendo que é falso, passar adiante, né? Então, a internet, ela amplia essa questão da liberdade de expressão, mas também amplia a responsabilidade de quem publica e compartilha informações. Então, não é tudo que lhe mandem que você deve passar adiante sem que você tenha certeza se aquilo ali é falso ou verdadeiro. E existem formas, né, de você pesquisar. Então, a divulgação de desinformação pode gerar consequências jurídicas, sim, para quem compartilha. Então, tem que ter cuidado. Tudo que a gente conversou aqui, que eu ia lhe perguntar, você já mastigou tudo. Então, doutora Luciana, o nosso tempo, o problema do tempo da TV, eu quero te agradecer e tal, mas eu preciso te fazer a última pergunta. E também eu quero agradecer, eu até vou comprometer que o Zoar Barbearia, que faz a nossa produção, quero agradecer, inclusive, Reinaldo Gotino, jornalista que apresenta o Balanço Geral na Record. Ele está na Europa, mandou um vídeo para a gente aqui, que passou agora no início, quero agradecer também. Eu quero te perguntar a última coisa, para que a doutora Luciana Guimarães entrega o cartão de visita? E eu quero lhe perguntar, antes de entregar o meu cartão de visita, eu sempre tive essa curiosidade e eu não lhe perguntei. Sempre que você pergunta isso para a gente, você quer que a gente passe esse cartão de visita para convidar outra pessoa para o programa? Não. É como você está homenageando alguém, qualquer pessoa.
eu vou entregar para tal pessoa por causa disso. Não, é uma homenagem, que é o nome do programa. Você pode entregar. Então, eu vou entregar o cartão de visita hoje para minha mãe, que é pedagoga, né? Então, eu acho que essa vocação para Essa doença. Então você pegou essa doença. Estudar tanto. Essa doença eu peguei dela, né? É pedagoga e ela construiu uma escolinha no interior, né? Hoje em dia ela está aposentada. Como é o nome dela? Elci. Eita! Ela já te conhece também, assiste seus programas todos aí. Então, ela teve muito forte com isso com ela, da educação também, né? Então, da preocupação com o social. Então, às vezes, chegava um aluno na escolinha, era particular, mas não podia pagar, ela dava desconto. Então, eu acho que essas pequenas atitudes que a gente pode ter na nossa sociedade, né? Focando na educação, na saúde, na segurança pública, sem aquela história de dar o peixe, né? Mas ensinar a pescar. Então, eu acho que nosso país poderia estar muito melhor se as pessoas, o governo, investisse mais em educação, em segurança pública, em saúde, e direcionasse, né, as verbas públicas para onde precisa, a gente está um país melhor. E aí ainda tenho esperanças, né, de que isso aconteça. E a gente está aqui num canal tão famoso, com tantas pessoas do direito, né, da área jurídica também assistindo, e eu acho que fica aí essa mensagem de que não vamos perder a esperança, mas vamos também fazer a nossa parte dentro do que a gente possa aí. Doutora, obrigado. Agradecer, viu, também, porque é sempre uma honra. Estou esperando em Salvador há anos e até Calma que eu tenho o convite do doutor Clodoaldo aí do evento. Aí, né? A gente já pediu para cobrir, inclusive, e talvez, se der tudo certo, talvez até vá. Não sei ainda, mas vamos confirmar. Eu disse a ele que você falei com ele hoje. Você se disponibilizou a fazermos aqui uma live sobre o evento, ele gostou da ideia. Não, ele é ótimo. Então, e eu quero te agradecer de novo a sua elegância, parabéns pelo seu comprometimento, né? A sua mãe como educadora, que isso evoluiu, né? A gente fala professora, é uma educadora, a mulher que cuida de todas, que administra, que tem essa gestão sobre o ensino, sobre as pessoas, isso é sensacional. E você pegou a doença dela, é claro, porque estuda tanto e no final também é uma educadora hoje na área do direito. E estaremos numa próxima. O Grupo Tati de Comunicação agradece sua elegância aí em Salvador. Muito obrigada, viu? Estou sempre à disposição. Vamos voltar para falar de plano de saúde depois. Vamos. Direito médico tem muita coisa importante para a sociedade aí. Tá bom, doutora. O direito do paciente, né? Obrigado por ter tomado o seu tempo aí, viu? Muito obrigado. Estou aqui, estou esperando vocês aqui. Um abraço. Tá bom, tchau. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Aí, Zacarias Pagnanelli, tudo bom? Mandando um oi gelado aqui de Washington DC, mas quente do coração. Aqui, ó. Essa é a sala de imprensa da Casa Branca, mandando um grande abraço para você. Olha, o Trump perguntou de você, viu? Um beijo, tchau. Grandes sonhos podem nascer em pequenos momentos. Um olhar, um encontro, um novo caminho, onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo. O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3. E o primeiro passo dessa conquista
começa aqui. Ano premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Eu estou na barbearia aqui na Campos Salles, no 599, em Ribeirão Preto, e na Zorra. E só para deixar comprometido, que eles fazem parte da nossa produção do programa Cartão de Visita, no TH+, e no Cartão de Visita News R7. Valeu. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.